Olá pessoal, muito bem-vindo a mais uma live, a mais um vídeo ao vivo. Eu estou aqui nesta quinta-feira, dia de Corpus Christi, dia santo para todo católico. E eu, como sou católico, acredito em Jesus Cristo, professo a fé em Jesus Cristo, não poderia trazer, senão hoje para você, esta live especial de Corpus Christi, sobre a fé. A fé que na Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, vai dizer assim: a fé é o fundamento da esperança. É uma certeza daquilo que nós não vemos. Então, a fé. Como está a sua fé? Você que é católico, como você participou hoje da liturgia? Você que já participou, você que ainda vai participar. Sabemos que em muitas cidades se celebra, a procissão de Corpus Christi, a missa à tarde. Mas a reflexão para você que está vendo esse vídeo hoje, neste dia santo de Corpus Christi, como está a sua fé? Sinceramente, chegar mais perto. Você acredita em Jesus Cristo? Você acredita que Ele está vivo? Você acredita que Ele é a tua esperança? A fé professada em Jesus Cristo transforma a nossa vida, transforma a nossa história. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Como a fé pode alimentar a nossa esperança. A fé como fundamento, como base. O evangelho de hoje da liturgia católica vai trazer Jesus saciando a fome do povo. Jesus que sacia a nossa fome. O evangelho vai dizer que Jesus estava com uma grande multidão. Uma grande multidão estava com Jesus. Ouvindo Jesus, ouvindo o evangelho, sendo curado, sendo transformado. E chegou um momento que os discípulos que andavam com Jesus queriam despedir a multidão, porque era muita gente para se alimentar. Imagina imagine só, você com uma multidão para alimentar, sem ter recursos. Era assim que os discípulos viam aquele momento. E o evangelho de hoje vai narrar Jesus dizendo: peçam para que sentem em grupos de 50, ou seja, vamos nos organizar que vai dar tudo certo. Olha bem a reflexão. Quando nós temos organização, planejamento, tudo dá certo. Jesus trouxe isso para nós. Jesus deixa bem claro. Veja bem que existia uma multidão de 5.000 homens. Naquela época nem se contavam, crianças e mulheres. Então imagine só, 5.000 homens, mais as crianças e as mulheres. Jesus diz aos discípulos: não vamos despedir a multidão não. Vamos nós mesmos dar de comer. E Jesus pede para que os discípulos organizem a multidão em grupos de 50, porque quando o grupo é menor, é mais fácil de nós nos organizarmos, é mais fácil da mensagem chegar, é mais fácil da partilha chegar. Veja bem o milagre que Jesus faz. Jesus, mestre, rei, Senhor, Deus, organiza aquela multidão e partilha o pão. Pega os pães, os peixes e partilha. Ali, Jesus está deixando uma mensagem: que o pão partilhado é o nosso alimento. Por isso que também a liturgia de hoje, ela tem essa passagem, para nós lembrarmos o pão que é a Eucaristia. Mas este pão, que ao ser consagrado pelo mistério da fé,
como diz o padre, né, na hora da liturgia, eis o mistério da fé. E aí, aquele pão e aquele vinho é transformado em corpo, em sangue de Cristo, em alimento para a nossa salvação. Alimento para nós. Alimento de fé, alimento de esperança, alimento de paz, de bondade, de amor, de vida. Alimento de vida. Então, que você possa, ao fazer a caminhada em Jesus Cristo, você possa ir descobrindo os mistérios da fé. É isso que faz de nós cada vez mais cristãos com fé. Quando nós vamos descobrindo os mistérios da fé, nós vamos crescendo como Jesus crescia, em graça, em sabedoria, na nossa estatura. Porque o tempo, ele passa para todos. O tempo, ele passa para mim, passa para você, ele chega para todos nós. Mas nós precisamos crescer em sabedoria, em graça. E você cresce em graça quando você de fato começa a compreender qual é o mistério de Deus para nós. Nós estamos aqui numa caminhada, numa peregrinação. Nós estamos aqui nesse mundo caminhando. Nós estamos aqui como aquele povo caminhou no deserto por 40 anos. Ou seja, 40 anos na Bíblia vai dizer que é um período, um tempo. Não necessariamente 40 anos de 12 meses cada ano. Não. Quando você ouvir na Bíblia 40 anos, entenda como um percurso, um tempo. Então, nós estamos aqui nesse mundo vivendo um tempo, um percurso, uma caminhada. E esta caminhada, este percurso, este tempo vai nos levar a uma consequência. A nossa morte. É um fato. Não há como negar que nós caminhamos nesse mundo limitados à morte. Mas, se nós pensarmos assim, nós podemos pensar, puxa, então não vale a pena viver nesse mundo. Muito pelo contrário. É aí que vale a pena viver. É aí que nós temos aproveitar ciosamente o tempo para produzir amor, produzir paz, produzir bondade, produzir alegria, produzir esperança, fazer o bem para as pessoas, ter a consciência de que nós somos pessoas espirituais. Deus está dentro de mim, Deus está dentro de você, Deus está em todas as coisas, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente, está em todas as coisas, pode todas as coisas e faz todas as coisas. Esta é a grande verdade. Então, a pergunta e a reflexão é: como nós viveremos esta caminhada até o nosso encontro com Jesus? Porque nós caminhamos nesse mundo para encontrar com Deus, face a face, no céu, na eternidade. A alma triunfante no céu, contemplando os anjos e toda a nossa fé, que nos dá essa certeza. Contemplando face a face de Jesus Cristo, sumo sacerdote, conforme a primeira leitura de hoje, né? Jesus é o sumo sacerdote. A primeira leitura traz o rei Melquisedeque, mas depois o evangelho, depois a segunda leitura, vai trazer para nós que Jesus, o catecismo da igreja também vai trazer isso, tendo entrado no santuário do céu, Jesus intercede por nós aqui na terra, para que eu e você possamos receber, atingir, alcançar a nossa salvação. É bem verdade que Deus nos deixa livres, à vontades, mas é bem verdade que a palavra de Deus vai dizer que aqueles que têm fé poderão dizer a uma montanha: mova desse lugar para o outro, e ela se moverá. Para poder
fazer uma reflexão mais profunda sobre esse tema, se você tiver fé, você não vai parar no meio do caminho. Você não vai parar nas dificuldades. Você não vai parar nos limites. Você vai avançar. Você vai produzir. Você vai conquistar muitas coisas, principalmente bons relacionamentos, paz, amor, gratidão. Também vai conquistar financeiramente. Por quê? É como aquela passagem dos talentos, né? Que Jesus distribui 5 talentos para um, 10 talentos para outro, 15 talentos para outro. E aí, depois, o administrador volta, pede conta. E aí, aquele que recebeu 15 multiplicou, o que recebeu 10 multiplicou e o que recebeu 5 enterrou os talentos. E aí a palavra vem dizer, aqueles que mais será dado, mais será cobrado, porém, aqueles que não têm nada será tirado. Ou seja, por quê? Porque se nós não produzirmos, se nós não sairmos da nossa zona de conforto, se nós não irmos ao encontro das pessoas, se nós não começar a defender, anunciar e praticar bons relacionamentos, boa convivência, com respeito, com amor, mas sabendo quem nós somos, nós vamos estar fazendo essa caminhada nesse mundo, nós vamos estar caminhando este tempo aqui e nós vamos acabar vivendo ele por viver. E não é essa a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus para nós é que eu e você possamos viver uma vida de plenitude, de paz, de amor, de graça, de felicidade. Essa é a proposta de Deus para nós. Nós só não vivemos isso por conta do limite do pecado, da discórdia, da inveja. Quantas coisas, ruins eu e você também praticamos no nosso dia a dia. Agora, a diferença é se nós vamos parar nesses limites ou se nós vamos olhar para Deus, reconhecer que somos limitados, que somos pecadores, reconhecendo que precisamos da graça de Deus e caminhar, olhando para frente, caminhar na direção de Deus, caminhar fortalecido por Jesus, caminhar na fé, na oração, mas também na ação, na contribuição, na ajuda. Quantas pessoas precisam da sua ajuda? Quantas pessoas precisam da minha ajuda? E olha, eu quero dizer para vocês, que bênção de Deus. Quantas pessoas eu tenho conseguido ajudar com a minha formação, com a espiritualidade que eu tenho, graças a Deus, me aberta a cada dia, com uma palavra de Deus, fazendo as pessoas refletirem, mudarem de vida, entenderem que Deus é essencial na nossa vida e Ele quer a nossa felicidade, e Ele quer que nós tenhamos bons relacionamentos, e Ele quer que nós construamos muitas coisas nesse mundo, muitas coisas boas. Ele quer que nós realizemos os nossos sonhos, mas Ele quer muito mais o meu coração e o teu coração aberto a Ele. E quantas pessoas que ao ouvir isso, ao entender isso, ao saber que é uma pessoa, que é um ser espiritual, corpo, alma, espírito, ao entender esse mistério que é a nossa vida, começar a caminhar bem todos os dias. Olhar para a eternidade, olhar para Deus, olhar para a salvação, ter a certeza do alimento da fé. Nós católicos, cristãos, que temos a Eucaristia como alimento para a nossa salvação, alimento para a nossa fé. Somos muito gratos e somos muito agraciados mesmo por Deus nesse tempo. Porque temos tudo para dar certo. Nós temos tudo para dar certo. Nós só não damos certo se nós errarmos demais. E aí, quem erra demais corre o risco de não dar certo.
Veja bem, olha a reflexão. Deus, Ele está conosco. Deus, Ele habita, mora em nós. Deus, Ele preparou para nós uma morada. Deus revela a sua graça, o céu, revela o reino de Deus a Jesus Cristo. Jesus Cristo mostra para nós. A igreja, este grande barco de Pedro, né? Que vai remando a eternidade ao encontro de Jesus. Quantas palavras, né, na Bíblia vai trazer para nós que quando alguém se encontrava com Jesus, mudava de vida. É assim também hoje. Quando eu me encontrei com Jesus lá em 2008, me encontrei experiencialmente, como uma experiência com a palavra de Deus, quantas coisas mudaram na minha vida, quantas coisas boas eu pude viver, quantos encontros que me faz fortalecer na fé, quantas experiências ricas de amor, de gratidão, de paz, de curas, de libertações, de milagres eu já presenciei na minha vida. A partir da experiência com Jesus, a partir dessa certeza de fé. Então, neste dia, dia santo para nós católicos, dia de Corpus Christi, nada mais importante do que eu e você termos a certeza de que a fé é o grande fundamento da esperança. É esta certeza que nós nos encontraremos com Jesus. E aí, basicamente, nós temos 3 momentos para nos encontrarmos com Jesus. Nós poderemos encontrar na vinda gloriosa de Jesus, na vinda triunfante, que é o que nós esperamos e acreditamos, que Ele há de vir para julgar os vivos e os mortos. E aqui é a certeza que nós nos encontraremos com Jesus. Ou nós também nos encontraremos com Jesus no momento da nossa morte. No momento da morte também, nós não temos mais vida aqui nesse mundo, a nossa alma encontrará com Jesus. Ou nós podemos já fazer uma antecipação e já encontrar com Jesus aqui nesse mundo. Veja que graça nós podemos ter a certeza de que Jesus já está conosco e já caminha conosco neste mundo. Principalmente através da palavra de Deus e para nós católicos na Eucaristia. O encontro pessoal do homem, da mulher, do cristão, do católico na Eucaristia com Jesus Cristo. E esse encontro alimenta a nossa fé, alimenta a nossa alma, alimenta a nossa vida. E é alimentado dessa esperança, é alimentado de Deus, é alimentado da fé que nós podemos olhar para frente, olhar adiante, olhar para os nossos sonhos, olhar para a nossa família, olhar para a sociedade, olhar para a nossa saúde, olhar para a nossa vida financeira, olhar para o nosso lazer, olhar para o nosso servir, olhar para o nosso emocional. E a partir de Jesus, a partir da fé em Jesus, a partir da experiência com Jesus, fazer coisas grandiosas, assim como Jesus fez. Sabendo que nós temos um limite, mas também sabemos que temos uma graça chamada Jesus Cristo, chamada Espírito Santo que habita em nós. Meu irmão, minha irmã, não perca tempo. Não perca tempo. Volte a Jesus hoje mesmo. Tenha um encontro pessoal com Ele. Acredite no amor, na paz, na abundância que Deus pode te dar. Pensa nisso. Que Deus te abençoe. Abençoe o seu dia. E eu creio firmemente que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. E é a partir dele que todas as coisas são realizadas na minha vida. Que Deus te abençoe. Que Maria Santíssima interceda por você e que você possa ser muito feliz. Um grande abraço. Até a próxima. Tamo junto.